Olá pessoal, aqui é Leonardo Montes e dando continuidade à nossa série sobre o Código Penal da Vida Futura, hoje nós falaremos sobre os itens 13, 14 e 15. Se você quiser ouvir outras reflexões, acesse youtube.com/Voz Espiritualista e também o nosso blog vozespiritualista.blogspot.com. Muito bem, eu acredito que você já percebeu que o áudio está muito melhor, porque dessa vez eu não estou gravando com o celular, e sim com o gravador digital que eu tenho. Então eu vou procurar trazer mais reflexões com esse aparelho para que o som fique melhor, especialmente no canal, onde ele vai com mais qualidade, já que para os grupos de WhatsApp eu tenho que convertê-lo para que ele fique menor, então ele perde um pouco da qualidade, ok? Então, muito bem, vamos lá. Item 13. A duração do castigo depende da melhoria do espírito culpado. Nenhuma condenação por tempo determinado lhe é prescrita. O que Deus exige por termo de sofrimentos é um melhoramento sério, efetivo, sincero, de volta ao bem. Como esse item é um pouco maior, eu vou parar aqui para comentar essa primeira parte, ok? Então vamos lá. A duração do castigo depende da melhoria do espírito culpado. Castigo aqui não deve ser entendida como sendo a birra de Deus ou Deus ficando nervoso com seus filhos, não é isso. Não é como, por exemplo, uma criança que derruba um copo e aí o pai coloca ele na cadeirinha do pensamento. Então não funciona assim. O castigo aqui é o enfrentamento das consequências das nossas más ações. Então quando o espírito comete um crime, quando ele comete um erro, e isso vai gerar uma série de consequências, castigo é justamente ele sofrer as consequências do próprio ato. Porque não existe ninguém que vai tirar dele a vivência daquilo que ele próprio causou para si. Mas aqui o que ele está chamando a nossa atenção? Que a duração do castigo depende da melhoria do espírito culpado. Olha só que interessante, porque aqui na Terra nós fazemos diferente. Aqui na Terra, a duração do castigo, da pena, da sentença, varia de acordo com o crime. E ela é composta por meses, por anos, por décadas. Mas será que o espírito encarnado, quando termina de cumprir a sua pena, ele está regenerado? Vamos supor, alguém foi condenado por 30 anos. A pessoa, ao sair da cadeia depois de 30 anos, ela terá se modificado? Ou será que ela estará pior do que quando entrou? Que inclusive é algo muito comum hoje em dia, né? As pessoas são presas por um crime e quando saem da cadeia são especialistas em 10, porque ficam ali à toa com outras pessoas que cometeram outros crimes e frequentemente dão lado às suas tendências inferiores e acabam ficando piores do que quando entraram, não é? Então, a primeira coisa que ele está dizendo aqui, que a lei divina mantém o castigo enquanto o espírito não melhora. A partir do momento em que o espírito melhora, quando ele verdadeiramente se arrepende, toma consciência do mal que fez e busca evoluir, então aquele castigo deixa de existir. Então não está ligado ao tempo. Às vezes, eu vejo, por exemplo, pessoas dizendo assim: fulano que era meu parente, ele teve uma vida muito conturbada, fez muita coisa ruim e ele morreu, deve estar em muito sofrimento lá no umbral. Eu falo, quanto tempo que ele morreu? 3 anos, 5 anos, 10 anos. Mas como é que você sabe que ele está em sofrimento? É óbvio, se ele cometeu erros aqui na Terra, ele vai encarar esses erros, ele vai lidar com o sofrimento que ele mesmo causou. Mas como é que você pode saber que anos após a sua morte ele ainda esteja em sofrimento? Olha o que o item está dizendo. A duração do castigo depende da melhoria do espírito. E posso dar aqui um depoimento pessoal. Eu tive um parente
que viveu dentro, do alcoolismo, deu muito trabalho, veio a desencarnar por consequências do vício no álcool, e eu mesmo imaginava que ele estaria numa condição de sofrimento no mundo espiritual, quando 3 anos depois da sua morte nós tivemos notícias de que ele já havia se arrependido, já tinha saído do sofrimento e já estava numa nova fase de trabalho e progresso. Então, na minha cabeça, ele muito provavelmente estava lá no umbral. E ele não estava, ele já estava trabalhando, ele já tinha saído daquilo. Então, não tem a ver com o tempo apenas, tem a ver com o fato do espírito se melhorar ou não. E quando ele conseguir se melhorar, não importando o tempo, o sofrimento desaparece. O que Deus exige, continuando, por termos de sofrimento, é um melhoramento sério, efetivo, sincero, de volta ao bem. Então, quando eu estou falando aqui em melhorar, evoluir, não é uma coisa da boca para fora. Precisa ser real, precisa ser visceral, precisa ser interior. O espírito não bastará ele dizer com a boca: eu me arrependi, eu não quero mais seguir por esse caminho. Ele precisa demonstrar com atos, com comportamento, com vibrações, mostrando que a natureza dos seus pensamentos mudou, que ele evoluiu, que ele cresceu. Então não é uma coisa fingida, não é da boca para fora. Continuando. Deste modo, o espírito é sempre o árbitro da própria sorte, podendo prolongar os sofrimentos pela pertinácia no mal, ou suavizá-los e anulá-los pela prática do bem. Olha só, o espírito está lá sofrendo. Nas sessões de desobsessão a gente vê muito isso. O espírito vem, reclama que está doendo, que está sentindo dor, que está com mágoa, que está com raiva, que está com vingança. E geralmente, como são essas manifestações? Carregadas de sofrimento. Qual é o papel do esclarecedor? Justamente na conversa, no contato com esses espíritos, procurar de forma fraterna, porém sincera, mostrar a ele que quanto mais ele persistir nesse caminho de vingança, mais ele vai sofrer. Quanto mais ele persistir na rebeldia, mais ele vai sofrer. Quanto mais ele continuar com ódio, com rancor, com mágoa, mais ele vai sofrer. Então depende do espírito. Quando o espírito de fato se regenera e fala: cansei disso, eu quero mudar, eu quero crescer, eu quero ter novas experiências, se isso for real, for do fundo do seu coração, então ele parte para uma nova fase. Então, se o espírito está sofrendo do outro lado pelo mal que ele fez, esse sofrimento vai durar até que ele próprio se transforme. Continuando, uma condenação por tempo pré-determinado teria o duplo inconveniente de continuar o martírio do espírito renegado ou de libertá-lo do sofrimento quando ainda permanecesse no mal. Ora, Deus, que é justo, só pune o mal enquanto existe e deixa de o punir quando não existe mais. Por outra, o mal moral, sendo por si mesmo causa de sofrimento, fará este durar enquanto subsistir aquele, ou diminuirá de intensidade à medida que ele decresça. Isso também é muito importante. Quando a gente vai ler a literatura espírita, principalmente que fala sobre o umbral, as colônias espirituais, o que a gente observa? Muitos espíritos em estado de sofrimento que imploram por ajuda, imploram por um resgate, exigem muitas vezes da espiritualidade que alguém apareça e tire-os daquela condição de sofrimento. E o que é que nós vemos os espíritos que são responsáveis pela segurança nas colônias espirituais, ou aqueles responsáveis pelos resgates espirituais, como é que eles fazem? Eles avaliam se a pessoa de fato se modificou. Porque não adianta ali o espírito chorar, dar birra, pular, gritar, se descabelar, se dentro do coração ele continua sendo tão mal quanto era na Terra. Se você leva um indivíduo dessa natureza para dentro de uma organização espiritual, ele vai dar trabalho, ele vai fazer motim, ele vai dificultar os serviços. Porque, embora ele esteja sofrendo, esse sofrimento ainda não foi intenso o suficiente para fazê-lo mudar.
Então, com a boca, ele diz que ele quer ser resgatado, que ele quer mudar. Mas os espíritos, podendo enxergar aquilo que se passa em nossos corações, sabem muito bem se é verdade ou não. E quando é que um espírito é socorrido no umbral? Vocês já fizeram essa pergunta? Quando é que ele recebe? Quem é que determina isso? É ele mesmo. Quando ele cansa de sofrer, quando ele se modifica, quando do fundo do seu coração ele faz uma oração pedindo ajuda divina, sem dúvida os emissários do bem vão encontrar onde quer que ele esteja e vão estender a ele um socorro. Então, não depende de ter padrinhos do outro lado, não depende de comprar uma vaga no céu, não depende de fazer barganha com Deus. É um mundo moral. Então é preciso que o espírito se transforme moralmente. E aí ele sairá daquela região de sofrimento para uma região espiritual muito mais confortável. Item 14. Dependendo da melhoria do espírito, a duração do castigo, o culpado que jamais melhorasse sofreria sempre, e para ele a pena seria eterna. Então, se está em nós, se depende exclusivamente de nós, o espírito que renegasse, que não quisesse evoluir, que empurrasse com a barriga, como acontece. Às vezes a gente vê nos próprios trabalhos espirituais entidades que não reencarnam há centenas de anos, abraçadas que estão com o mal, com a perversidade, que muitas vezes se acham acima das leis divinas, embora não estejam, estão tão submetidas a ela quanto qualquer outro, e apenas com essa rebeldia estão jogando a possibilidade da felicidade para o futuro. Mas a gente vê comunicações assim, de entidades que dizem: eu odeio, eu vou matar, eu quero vingança, eu não quero saber, eu vou perseguir, eu quero a minha cobrança. Então, se o espírito pudesse, de alguma forma, adiar indefinidamente a sua transformação, a sua regeneração, ele também estaria adiando a sua felicidade. E isso daria a noção de que a pena seria eterna, já que ele não se modifica, vai continuar sofrendo o tempo que for necessário. Item 15. Uma condição inerente à inferioridade dos espíritos é não lobrigarem o termo da provação, acreditando-a eterna. Como eterno lhes parece deva ser um tal castigo. Isso também é muito interessante. Primeiro, as percepções no mundo espiritual não são as mesmas daqui na Terra. As percepções, principalmente do tempo, sofrem grandes transformações. Quem já teve uma experiência de projeção fora do corpo sabe o que eu estou falando. Eu já narrei sobre isso, inclusive aqui no canal, lá na reflexão sobre a minha ida ao umbral. Eu tive a impressão de ter ficado 15 minutos mais ou menos fora. Aliás, eu tive a impressão de que várias horas haviam se passado quando eu estava fora do corpo, e quando eu acordei não tinham se passado nem 15 minutos. Então, quando o espírito é inferior e está em estado de sofrimento, uma vez que toda a sua atenção é dirigida para aquele sofrimento, e esse sofrimento não lhe dará trégua, ele tem a impressão de que ele sofrerá eternamente. Então, aqui eu volto num ponto que já disse outras vezes: a justiça divina não passa a mão em nossa cabeça. Nós temos que parar com essa noção de espiritualidade, algodão doce, que muita gente tem vendido por aí, como se espiritualidade fosse ursinhos carinhosos, e não é assim que funciona. As coisas são muito sérias, e quando um espírito infringe a lei divina, ele sem dúvida receberá um grande castigo, que nada mais é do que as consequências dos seus próprios atos, e isso não lhe dará trégua. É um martírio real, é torturante. Se você nunca viu isso, um dia tente participar de uma reunião de desobsessão, e você vai ver isso de forma muito intensa, como esses sofrimentos são reais e não são brincadeira. E por isso que muitos espíritos com quem nós vamos conversar nas reuniões
frequentemente dizem que para eles não há salvação, que eles estão perdidos para sempre, que Deus os condenou ao inferno e por aí vai, porque sofrem tanto que não conseguem ver um termo daquele sofrimento. Então é uma coisa muito forte. E isso, como sempre, não serve para nos amedrontar, mas para que possamos avaliar a vida com mais exatidão, com mais profundidade, principalmente as nossas ações. Elas têm peso, elas têm consequências e nós vamos precisar encarar essas consequências, tanto as boas quanto as ruins, quando fizermos a passagem para o lado de lá. Bom, eu vou parando por aqui. Se você quiser ouvir outras reflexões, em youtube.com/Voz Espiritualista. Um abraço a todos.